gente vai começar essa atividade aí. Deixa eu só baixar aqui o volume aqui, pronto. Vamos começar essa atividade aí, né? Então, a gente deu início aí com o professor Marcos, né? Sobre esse festival de arte e literatura, né? Foi uma ideia que a gente já tinha há muito tempo, mas aí a gente conseguiu tornar possível agora com o fomento da Lei de Emergência Cultural da Aldir Blanc, né? E aí agora a gente concretizou essa atividade que a gente já vinha planejando. Então, o professor Marcos, né, apresentar aqui um pouco ele, além de também fundador da biblioteca e voluntário daqui das atividades, né, o professor Marcos trabalha com a gente aqui desde, fizemos o pré-vestibular do Enem em 2018 e 2019, e aqui eu vou falar um pouco sobre a formação dele, né, o professor Marcos, ele possui graduação e mestrado pela UES, né? E também agora doutorando pela UES, né? E como é? Pois é, então assim, aí o doutorando dele também, né? Pela UES, faz parte do grupo de estudos Bactinianos do Ceará, né? O GBAC, e também faz parte do grupo de estudos Deleuze e Guattari, o GDEG, né? É bolsista da FUNCAP, ele é professor da Rede Estadual de Ensino, né? Ele é lotado ali num colégio daqui do bairro, né? Por isso essa proximidade dele com a gente aqui das atividades. Mas no momento ele está licenciado para a pesquisa do doutorado, né? A sua tese é Carnaval e a Vida por Contrabando Selvagem, a prática discursiva acadêmica de Deleuze e Guattari. Tá certo? Então ele está licenciado agora para pesquisa. E aí o Marquinhos a gente colocou lá na postagem lá no Instagram da biblioteca, né? @biblioteca Araturi, e lá tem dizendo alguns artigos que o professor Marcos já publicou em alguns revistas e sites. Tá certo? Então, assim, o professor Otávio vai dar uma palavra aí. Só boa noite. Pois então vamos passar. Diga aí, Sal, Márcio, irmão. Então vamos passar aqui já para o professor Marcos, tá certo? Aí ele vai dar início à apresentação do texto de hoje. Beleza, galera? Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Sou o Marcos, né? Como o David falou, a gente trabalha aí junto com a biblioteca, dando sempre uma força aí para tentar divulgar aí o conhecimento e ações empoderadoras, transformadoras, ok? Então, a minha fala hoje, a gente intitulou como Poesia Concreta e Escrita Criativa, a fim de dar, pelo menos, uma ideia geral que possa despertar algum interesse, né, para a moçada assistir aí. Mas o interesse, o propósito disso aqui, vão ser duas coisas, basicamente, né? Primeiro é discutir alguma coisa sobre o que seria poesia concreta, né? E o segundo, juntamente com isso, a gente discutir como é que pode ser feito poesia por todos. Né? E quando eu digo assim, todos, eu não quero dizer que escrever qualquer coisa no papel e chamar de poesia torna isso poesia. Não. Como nós veremos, e daí o link com uma parte mais conceitual, poesia concreta, para um texto ser poético é necessário que haja um conhecimento sobre o que seja poesia e sobre o que o pessoal vem produzindo enquanto poesia. Né? Então, uma questão inicial aqui para a gente pensar aqui versa sobre os limites do que pode ser produzido enquanto determinada esfera do conhecimento, como a poesia, e os limites daquilo que a gente pode entender como as formas estabilizadas de produzir esse conhecimento, né? No caso, a poesia. Vamos dar um exemplo disso. Alguma pessoa, todo mundo, quem curte leitura, que começa a ler, chega num determinado momento ali da vida e diz, vou escrever isso. Ele começa a tacar no papel ali um monte de palavras, sai legal, muito bom,
e tudo, e aí vai chamando de poesia. Se eu coloco esse material para divulgação, para publicação em alguma revista, alguém que esteja organizando um livro e tudo, pode ser que alguém diga que, não, isso aqui não vai passar como poesia, e o sujeito está lá e, poxa, eu achei tão legal, e e isso não foi aceito como poesia. Um dos pontos que eu acredito que faça com que esse tipo de situação ocorra, é justamente essa falta de diálogo com grandes produções e essa evidência no próprio texto, no próprio fazer poético, essa consistência de que existe um trabalho teórico, um trabalho formal sobre a construção daquele texto enquanto poesia. E aí vem uma questão agora, né? Eu falei teórico, formal, que são duas palavrinhas que pode soar meio careta, né? Já que a poesia tem esse tom de liberdade, libertário, mas é preciso a gente ter essa, entre aspas, né, consciência poética para produzir textos da melhor qualidade possível e não um grande problema, pelo menos ao meu ver, é sair escrevendo qualquer coisa e dizer que é uma poesia, certo? Eu não estou dizendo com isso que apenas algumas pessoas podem produzir poesia. Não, todos podem produzir poesia. Agora, como qualquer produção humana, é necessário ter conhecimento do que se está fazendo. E uma forma de demonstrar esses conhecimentos é trabalhar com o diálogo entre os grandes poetas, os grandes intelectuais, os grandes filósofos, ou seja, se inserir no meio daquilo que já vem sendo produzido e muito bem produzido. Então, quando a gente lê uma poesia e a gente não consegue perceber, não consegue sair daquela coisa que se a gente conhecer a pessoa que está escrevendo, né? A gente lê e sabe, isso aqui é aquela pessoa que tá produzindo. Então, eu consigo enxergar uma biografia, digamos assim, atrás das palavras. E não um grande diálogo com a cultura, aquilo que transcende o pessoal e que chega a ser... que instaura esse elemento a mais que torna um texto comum num texto poético. E a mesma coisa pode se aplicar ao texto filosófico, ao texto jornalístico. Enfim, escrever poesia, o que nós vamos discutir aqui, não vai ser uma questão de colocar meus sentimentos para fora. Uma poesia nunca é sentimentalismo pessoal. Pelo menos é o que nós vamos ter na discussão aqui que eu proponho. Outros teóricos vão dizer outras coisas, beleza, outras pessoas vão acreditar muito mais, e por isso que o debate enriquece. Mas, pelo menos no ponto de vista da discussão aqui, poesia é entendido como uma produção que transcende a questão do sentimentalismo pessoal e alça-se para um grande diálogo sobre a cultura, um grande diálogo da cultura sobre obras artísticas, poéticas, filosóficas, intelectuais, enfim. Então, a poesia é uma construção que dialoga com o que socialmente já foi produzido. Então, tanto tematicamente como formalmente. E aí, por isso que a escolha desse tema é bem interessante, poesia concreta, que ele traz esse olhar modernista sobre a forma da poesia. Tá ok? Então, assim, em linhas gerais, eram essas algumas observações preliminares, antes da gente passar para a leitura dos textos, ok? E antes também, eu vou falar um pouco, sim, porque o termo concretismo foi um movimento que alguns teóricos dizem que foi um movimento, um dos únicos, o primeiro movimento genuinamente brasileiro, né, criados por teóricos, feito por pensadores aqui brasileiros, né? Dizem, né, que você tem o romantismo, José de Alencar, realismo e tal, alguns autores, Machado e tudo.
mas, de certo modo, eles estavam trazendo tendências que vinham lá da Europa. E alguns consideram que o concretismo houve uma inversão, foi o Brasil que exportou e não ele trouxe de fora. Né? Então, tem esse ponto que torna mais particular o concretismo. E, como autores, você tem os irmãos Campos, né? Haroldo de Campos destaca. Aí tem o Décio Pignatari, que tem aquela poesia muito famosa, né? Que é o da Babe Coca-Cola, né? Que é um jogo de palavras assim no fundo vermelho, né? Beba, Babe, Coca-Cola, e das palavras de Coca-Cola vai formando cloaca, né? Aquilo que nas aves, especialmente, serve para excretar as fezes, os dejetos do corpo, tudo. Então, tem uma crítica aí, com já o viés crítico, né, dessa poesia concreta já vem nisso tudo, nesse ponto. E também, o que é característico é a poesia deixa de ser algo para se ler e algo para se ver. Ela continua sendo lida, mas ela também é explorada os aspectos visuais. Então, isso faz com que a leitura, visão da poesia concretista necessite de uma reflexão especial sobre a forma. Então, o espaço em branco fica significativo, o tamanho da letra, cores, deformidades da forma da letra na poesia. Então, todos esses elementos acabam sendo significativos. Então, em linhas gerais, grandes nomes da poesia concreta seria o Haroldo de Campos, Décio Pignatari, e uma singularidade dela seria esse jogo com a forma. Né? Então, é disso, desse jogo com a forma, que vai dar esse nome concreta, no sentido de que você vai tentar, não vai explorar somente as imagens, as sonoridades, a palavra verbal, mas a palavra enquanto forma visual, né? E até vocal também, né? Algumas poesias concretas saem do papel e vão virar luzes, né? O Arnaldo Antunes, por exemplo, cria poesias que fazem efeitos de luzes, com holofotes, refletores, uma coisa ali que muitos vão dizer que não é mais poesia, e sim é uma espécie de arte plástica, né? Mas é intencional isso. A poesia concreta, ela dialoga com os limites da própria poesia. E esse diálogo é da poesia em geral. É da poesia. Sempre que a poesia foi poesia, ela refletiu sobre o seu status. O que é que me torna poesia? Isso é interessante, né? Um elemento básico da poesia, geralmente, popularmente, né, na cultura aí hollywoodiana, pop, não sei o quê, o pessoal tenta reduzir poesia a sentimentalismo. Aí, quando o cara começa a ler mais um pouquinho, poesia a panfletarismo, né? Mas ela é isso e isso outro, mas, especialmente, ela é uma grande reflexão sobre a sua possibilidade de existência. Tá certo? Pois bem, eu vou pedir aqui para os colegas projetar, mostrar aqui a primeira poesia, que... Só um momento, eu não estou vendo agora, mas eu vou ver aqui. Vou pedir para ele baixar o arquivo todo, só para mostrar assim, mais ou menos como é que está a forma, né? Ele começa como essa poesia, né? O Vai Quem Trata. Pode descer aí, ó, tá? Por favor. A imagem. Aí tem essa laciade. Então vejam aí que você tem um círculo, palavras, pode descer, palavras formando meio que alguns desenhos, né? Dividido em colunas. Os textos são divididos em colunas novamente, mas a gente percebe que aí é um tipo especial de coluna, né? Letras sozinhas, né? O que não é... Letras que necessariamente não é letra, um O que é mais um zero. Pode baixar, Otávio. Baixar, mesmo assim né? Oi? Pode baixar aí o arquivo, vou chegar até o final, só para dar uma visão geral. Daí as palavras se sobrepondo uma em cima da outra, né? Coisa que numa língua cursiva, desenhos misturados com as palavras, o traço
se misturando com a própria letra, como a gente vê ali no comecinho da esfera, junto com S, cores, preto, branco, bolinhas com preto, bolinhas brancas, né? Formando uma espécie de desenho, pode passar. Mas aí, nesse caso, não confunde não o leitor quando for realizar a leitura? Isso, o poeta concreto pensou nisso, né? Digamos assim, a poesia concretista, ela está no momento da discussão filosófica que fala sobre a descoberta de que a promessa de progresso que o modernismo fez, né? O canto da sereia, do progresso, de industrialização, não sei o que, trouxe só guerras e um sistema de exploração muito grande, misérias, né? Então, o pessoal começou a notar isso e percebeu que aquela ideia lá, do início da Idade Moderna, foi fajuta. Então, o que foi a expressão direta nas discussões filosóficas, digamos assim, que a ideia de sentido, ou de possibilidade de um sentido que possa ser organizado, apreensível, ou seja, um sentido que não seja um sentido claro, como os racionalistas, iluministas, os humanistas queriam, é impossível, porque no fundo o que nós temos são experiências borradas com a vontade de se ter um sentido absoluto. Então, essa reflexão está na proposta concretista. Então, um jogo com, digamos assim, eu não diria dificultar, né? Mas eu diria assim, mostrar... Intencionar isso? Oi? Intencionar isso? É intencionado, ele potencializa essa impossibilidade do sentido, claro, digamos assim, né? Então, borrar digamos, um termo, né? Borrar essa nossa pretensão, que vem com o modernismo, racional, de que a gente pode organizar um significado ali bem claro, bem redondinho, né? Então, eles trabalham com isso. Então, essa opacidade, que é característica da linguagem, em geral, a poesia concreta joga com isso. Por isso que é assim, como tu bem colocou, né, Atenor? Isso não prejudicaria a leitura? Prejudicaria. Entendendo a leitura como esse canal de comunicação onde de um possível esclarecimento. Transmite um significado claro e o receptor compreende pacificamente. Isso aí é uma visão ingênua da linguagem e esse tipo de poesia tenta revelar, desvelar, denunciar, problematizar, relativizar. Tudo isso. Pode descer aí, por favor, até o final. Acho que tem mais uma poesia depois dessa. Pronto, que esse é o final, né? Parece que o desenho se repete, as palavrinhas saem. Então, de por que eu ilustro essas poesias nessa nossa discussão, né? Poesia concreta, parece que a gente já discutiu alguma coisa, né? E é isso mesmo, né? O poeta não tem esse interesse, digamos assim, salvacionista, né, de facilitar o entendimento. Isso aí é mais, digamos assim, não querendo ser muito cruel, isso fica mais na literatura de autoajuda, nesses textos, nesses coachismos da atualidade, né, que você diga assim, faça assim, entenda assim, né. A poesia ela é mais marcada por proporcionar esses estados, digamos assim, caóticos, críticos, onde, entendendo caos e crise, como um estado em que um engrandecimento possa ser oportunizado, né? Pois bem, aí pode voltar lá para a primeira poesia? Pode sim. Deixa eu ver. Alguém ia falar? Então, e o que é que vai entrar como escrita criativa aqui, né? Estou fazendo uma ideia, né?
O curso de escrita criativa está ficando, tem um professor na UFC que está ofertando, não só para alunos da UFC, todo mundo que quer escrever. É o professor Cid Otônio Pilar. Não! Primeiro está! Eu vou dividir? Ei, primeiro está. Alguém desligar o áudio aí, por favor? Estou fazendo a propaganda aqui, né, que o professor Cid Otônio Pilar, criativo, ele libera. Tá certo. Então, vamos lá. Por que escrita criativa? Isso mostrar que parece que já é um ponto pacífico, que todo mundo, quando quer escrever, quer se tornar um poeta, um escritor, ele vai pensando logo, eu senti um monte de coisa, eu sou indignado com o mundo, eu tenho uma ideia muito legal, vou colocar no papel, que é o que eu comentei agora há pouco, assim, a poesia enquanto expressão de uma individualidade. A poesia enquanto representação do que um indivíduo sente. Isso faz parte da poesia? Faz. Mas eu quero atentar para outro ponto, que é possível, e em geral os poetas fazem isso, eles não ficam nesse lado do lado pessoal, né? Aquela coisa lá que o Mário de Andrade, ou Oswald de Andrade, algum dos poetas diziam que toda poesia tem um gota de sangue, né? Tem, mas necessariamente o sangue não é pessoal. Pode ser, sempre há essa pegada na poesia de fazer uma grande discussão sobre a cultura. Por isso que cada palavrinha que é colocada lá é pesada, não necessariamente no que o poeta viveu. Ela é autobiográfica? Mas não é só isso. Ela não precisa ser só isso. Ela é mais um documento, aqui, né, como o Antonio colocou, do contexto social e da grande cultura. Né? Todo poeta dialoga com outros poetas e com grandes pensadores. E com o povo também. É um grande diálogo a poesia. E eu destaco isso, né? Por isso que é também a escrita criativa, porque ao nós escrevermos, é bom que a gente tente colocar nos nossos versos esse elemento, né? Colocar sempre esse diálogo, sempre o que alguns diriam que era erudição, e por muito tempo ser erudito virou algo ruim, né? Que se esse erudito tiver mancomunado com certo pedantismo e certo sentimento de classe, onde eu sei, vou ganhar mais ou mais privilégios daquele que não sabe. Se o erudito tiver carregado com esse senso aí elitista, ele é ruim mesmo, e os modernistas combateram isso. Dizer que o popular também merece, também tem direitos de cidade, digamos assim. Mas, por outro lado, né, essa crítica do erudito virou uma coisa assim, qualquer coisa vale. Então, muita gente escrevia uma frase lá, quebrava na linha, botava um debaixo da outra, poesia, né? E às vezes não tinha maior densidade intelectual, né? O concreto, só respondendo aqui, o concreto é no sentido de que a poesia não é mais só palavras, ela é palavra e forma, né? Então, o espaço ganha sentido, a cor ganha sentido, o desenho ganha sentido na poesia, né? Concreto nesse sentido de que eu pego a palavra, deformo, jogo uma letra lá para cima, uma letra lá para o fundo, aumento uma fonte, faço um jogo ali com o canto da folha, tá entendendo? Que é o que a gente vai ver aqui nessa primeira poesia. Então, quando eu escrevi essa aqui eu escrevi há muito tempo, ela já virou só versos, eu escrevi quando caio no mar, né, eu afundo, vou para um lado, para o outro, digamos assim que ela é um pouco mais, uma primeira experiência de escrita concretista, tanto que ela é um pouco assim, mais básico, né, quando eu vou dizendo aqui, quando caio, né, eu boto o C aqui, levanto o A, o I e o O, né, como se fosse um movimento de uma pessoa pulando num trampolim ou na beira lá do rio, do açude, ele está pulando. Então, o C, o A, o I e o O vão caindo, né? Aí nado.
Aí para um lado, a frase vai para um lado, e para o outro, a palavra vai para o outro, né? E o afundo desce. Então, aqui, as palavras estão tentando reproduzir o movimento do que está sendo dito. Então, visualmente, por esse concreto, né? Visualmente, eu enxergo aquilo que, digamos assim, sonoramente, as palavras vão dar a entender, né? E a fundo, profundo, para cair, pode passar um pouquinho. Aí eu separo, né, a palavra cair, cair. Pode baixar mais a poesia aqui, o arquivo, por favor. Pois é, eu tava quando eu entrei agora assim, agora há pouco, aí eu vi essa parte da poesia, aí eu demorou alguns segundos para assimilar a proposta, e aí depois que eu vim entender, assim, porque eu enxerguei essa visão simbólica do riacho e tal, assim, caiu, que é essa ideia os mesmo, lados, né? eu achei bem legal isso aí. A princípio eu achei confuso, porque fiquei buscando entendimento, aí depois eu... E é interessante, quando a gente admite que esse estado, né, a gente fica meio confuso, meio absorto, né, meio... Que é isso, né? Essa sensação, por isso que a poesia não deixa de ser sensação, né? Essa sensação é uma maneira do poeta jogar na sua construção. E quando a gente compreende isso, a gente pode, quando nós formos escrever, né? Por isso que a apresentação aqui em escrita tem a ver com escrita criativa, a gente pode pensar nisso, né? Nesse tipo de coisa, ok? E daí fazer esse jogo de palavra, cair, eu separo o K, boto o ir mais lá na frente, um pouquinho mais embaixo e próximo do sub, né, que já é uma quebra da palavra. Vocês podem passar aí a poesia, por favor? Pronto, tá aí, ó. Cair, cair, subir. Você vê aqui que o CA com o IR dá o cair, né? Mas com o sub, lá de baixo, dá o subir. É como se aqui, ó, eu vou ler do K lá de cima e vou para o ir. Eu estou de cima para baixo. Estou caindo. Mas se eu começar a ler do sub e ir para o ir, eu vou encontrar a palavra subir e o movimento já é outro, já é de subida. Então eu tenho as palavras fazendo esse movimento. Cair, subir. É como se fosse o cara que está nadando. Foi para lá, foi para cá, afundou, subiu para pegar um lá de novo. Por isso que fica cair, sub, que é cair, subir, à tona. E aí a palavra fica ao contrário, né? Aí fica O-B-U-S, obus. E um E ali solto. Mas se você começar a ler do E e ir para o A, é subo à tona. Então, aquela noção de que a escrita começa do alto e da esquerda e vai para a direita e depois vai baixando, né? Esse modelo não é utilizado, é subvertido aí. Então, o que acontece é um jogo de palavras onde os sentidos vão sendo construídos. E aqui, eu particularmente eu achei interessante esse jogo cair, subir. Que se vocês observarem, esse cair, subir vai se repetir em cada uma das poesias. É como se esse fragmento compusesse cada uma das poesias. É como se ele fosse uma molécula que vai compondo outros conjuntos moleculares que vão construindo outros organismos. Né? Pode passar aí, Otávio, por favor? Todas as poesias, que ele vai, esse cair, subir, vai aparecer em todas elas. Só um instante, né? Isso aqui é um pedaço de outra poesia. Pode passar. Depois eu volto para ela. Pode passar. Pode passar. Pronto, ó. Aqui volta. Cair, subir. O lado daquela poesia, né? Então, um fragmento dela respingou em outro e virou uma outra poesia, como se ela estivesse num estado de deriva. A poesia produzindo outra
poesia, um pedaço de uma coisa produz um outro pedaço de uma coisa, que é o movimento da vida. Né? Digamos assim, o nosso movimento caósmico, é isso, né? Nós nos pulverizamos e dessa pulverização vai formando outros rearranjos, outras combinações e outros organismos, poesias, vão se formando. Né? Aí daqui, né, tem aqui essa frasezinha, que é a frasezinha que vai se repetir naquelas outras duas poesias anteriores. Pode baixar, Otávio, por favor. E aqui não vem o cair subir, mas aquele desenho onde o cair subir estava, voltou. Né? Está aí. Então, é como se fosse, né, nessa balança universal, o universal é tudo que está ali. Né? Que as combinações vão dar as existências, né? E nesse caos, nesse caosmos, né? As partículas, as poesias vão se rearranjando para criar novas poesias. Então, vejam, 5 poesias distintas, 5, 6 poesias distintas, que, de certo modo, tem um pedaço de cada uma em todas. Então, é como se fosse um só corpo, mas que cada uma é uma coisa. Né? Então, quando eu fiz essas poesias, eu tentei colocar isso. Em que sentido? Nessa loucura de tentar fazer uma simulação, né? O pessoal não tenta simular as partículas do átomo para acelerar e tentar recriar o novo Big Bang. Então, eu tentei simular aí como é que os diversos corpos se organizam, reorganizam, se fragmentam, se pulverizam, explodem, formam outros corpos, e isso como uma tentativa de reflexão sobre o funcionamento da vida, dessa, né, como o Tenor disse, dessa balança universal, desse caosmos, né, molecular que somos nós, né? Ok? Pode voltar lá, Otávio, por favor. Pois bem, então o que eu quero dizer quando vou comentando essas poesias é que é mais ou menos aquilo que um escritor pode pensar quando está produzindo. Não, pode passar essa, tá? Vai a segunda. Quando está compondo as suas obras, tá certo? Aí eu vou voltar especificando aqui um pouco sobre a questão da poesia não ser só uma catarse, né? Colocar o que eu sinto, mas ser uma grande reflexão sobre as possibilidades de organizar sentidos ou desorganizar sentidos no mundo. Se você observar o título, eu escrevi aquela primeira poesia faz tempo, muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos, por aí. Mas eu dei essa forma final agora, recentemente, tem um ano, uma coisa. E no básico foi fazer aquele jogo com cair, subir, que eu tinha inicialmente escrito só cair, C-A-I-R, numa linha só. Depois que eu fiz esse coloquei e acrescentei o subir, não é isso? Mas eu batizei a poesia como Voikentraten, que é a língua lá que na época do Dante, quando o Dante vai escrever a sua Divina Comédia. Esse é um pedaço da frase que está escrito na Porta do Inferno, que é considerado, né? Diz que é um dos melhores da trilogia, o Inferno, Purgatório e o Céu do Dante, o melhor é o Inferno. Né? Todos são bons, né? Cada qual tem sua qualidade. Mas um dos mais famosos é o Inferno. E lá na porta, lá, está escrito, Laciat Ogni Voikentraten. Né? O que quer dizer o quê? Deixai toda a esperança, vós que entrais aqui. Que quer dizer o quê? Se você entrou no inferno, acabou-se, não tem mais esperança. Esperança no sentido, eu vou esperar alguma coisa de bom, então não tem mais nada para esperar. Então, lá na porta está escrito, deixa toda a esperança que acabou-se, você que entra aqui. Né? Então, eu pego essa frase que necessariamente não tem nada a ver com a cena de um cara que está tomando banho no rio, né? Vai que muito sombrio, né? E esse jogo, né? E o sujeito que, digamos assim, não buscou conhecer, participar
desse grande diálogo cultural vai perder esse sentido e no máximo, e com certeza vai classificar, isso aqui não tem nada a ver, é só uma loucura, é só uma viagem. Que bom que pense assim, né? Esse transtornar faz parte, né? A gente a poesia possibilita, assim como a filosofia e outros elementos permitem isso, né? E a produção cultural que não é arrogante ao ponto de dizer seja assim que você será feliz e fica no seu lugar humildezinho de só problematizar, né? Que nessa problematização pode ser que surja alguma coisa positiva, ele vai querer fazer esses grandes diálogos, esses grandes contatos. E aí, como foi dito aqui, né? Só se o rio for de lava, né? Então já aumenta. Quando você percebe que o vai quem trata, a expressão lá que o Dante coloca lá nos portões, você já vai lendo que aquilo que inicialmente não, porque quando a pessoa lê, já tem aquela coisa, vixe, não estou entendendo nada, o que é que esse doido está querendo falar? Vou ler não, presta não. Aí depois ele vai ler mais um pouquinho, o chão já começa, assim, ele está falando de Naná do Rio, muito massa e tal, aí ele descobre que o vai quem trate é o lado Dante, do inferno. Poxa, esse rio é um rio de lava, como o Ernesto já colocou. Então, os sentidos nunca vão se estabilizando. E eu acho que isso é interessante, que marca uma das grandes qualidades do fazer poético, que é fazer com que a gente sempre saia de sensos comuns e que a gente nunca ache que está sabendo de tudo, que está estabilizado e que haja algum significado absoluto. Não, né? Porque é sempre, digamos assim, esse vazio constitutivo, esse caosmo que vai estar fundamentando as nossas vivências, sensações, práticas, condutas, por aí, e as nossas maneiras de escrever poesia. Okay? E aí, o título dessa poesia aqui é Lasciate, que é como se eu tivesse quebrado a frase do Dante, lá nos portões, e uma parte eu batizei uma poesia, a primeira, e a outra eu batizei essa, que necessariamente não tem nada a ver com o que está sendo escrito. Aí poderia dizer, isso não seria uma maneira assim de adaptar o todo? Poderia ser, mas, como eu digo, a gente tem que, de algum modo, sempre tentar contribuir para que o diálogo seja discutido lá em cima. Não estou dizendo lá em cima, né? Mas dizendo lá em cima com conhecimentos aprofundados. É o povo contribuir para que o povo se torne cada vez mais sábio. Então, é possível que esse tipo de poesia possa contribuir para isso, sobretudo porque a gente está falando aí de um pulo no rio, de poesias sentimentais, está falando agora do Dante, está falando de que eu posso escrever, e eu posso escrever não só minhas emoções, mas eu posso escrever um grande diálogo com a cultura, né? Aí, esse Lasciate já é aquela partezinha de deixar, né? Deixa. Aí, e essa poesia em forma circular, né? Necessariamente a gente não sabe por onde começa, mas tem que encontrar algum canto. É aquela coisa, né? Nós devemos ser estrategicamente, em algum momento, essencialista e ter um começo, embora saibamos que, na verdade, o que existe é um grande fluxo e nós somos jogados nele e é muito difícil encontrar um início e um fim. Mas vamos começar aqui pelo vir. Vira iluminara em um o. O vira ilumina em um. O virá a iluminar. E aí você vai ter várias formas. Em um, o vir. Aqui já tem mais ou menos uma frase, né? Em um alguma coisa, o vir. O via o quê? O vir a ser? Ou juntando aqui o vir com o virá, ou sem acento, vira o que foi visto no passado. Se eu juntar aqui o RA com ilumina, iluminará o que iluminar, futuro, passado.
digamos assim, essa indecidibilidade, o que é que eu posso decidir que seja aí o começo, o final? Não dá, até porque é o círculo, né? O círculo é o círculo, a esfera. Aí, se você for pensar, né, os gregos, o pensamento antigo, elegeu a esfera como a forma perfeita, né? Justamente por causa dessa ideia do ciclo, do que não tem pontas, do que não tem ângulos, o começo, o eterno retorno e tal. E aí você tem mais ou menos palavras que não estão muito fazendo sentido. Mas tem um diálogo ali, o Laciate, que a gente já viu a frase do Dante, e como a gente vai ver nas poesias posteriores, essa frase se repete em outros momentos. Pode baixar aí, Otávio, por favor.